Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e hoje nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação do Dr. Carlos Galvanin, que é cirurgião plástico, um dos mais renomados aqui de Maringá, e nós vamos ter um bate-papo super legal sobre os vários procedimentos estéticos, principalmente aqueles mais procurados pelas mulheres. Dr. Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra te receber aqui. Karine, eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser excelente para todo mundo que tem dúvida. Então, qualquer dúvida que tiverem, a gente vai conseguir sanar aqui e vai ser ótimo para todo mundo. Muito obrigada. Bom, doutor, antes da gente iniciar sobre os assuntos, cirurgias, eu sempre gosto de conhecer um pouco da história. Então, como que foi a sua trajetória na cirurgia plástica? Sempre foi um sonho? Teve alguém que te inspirou? Karime, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo que faz medicina assim fica na cabeça. Como que a gente chega para fazer aquela especialização? Uhum. Então eu vou voltar um pouquinho no passado para contar mais ou menos como é que foi. Eu tenho um pai médico, ele não é cirurgião plástico, mas ele sempre me apoiou em fazer medicina. Então, quando eu comecei a medicina, naquele começo, aqueles 2 primeiros anos, é o ano que você está pensando assim, o que eu vou fazer, né? Porque a gente sempre acaba escolhendo alguma área. E eu tive sorte que no começo, já no segundo ano, eu gostei muito da área cirúrgica. Então eu já comecei a fazer muito estágio, muita liga nessa parte. E eu já sabia, assim que eu terminei a faculdade, o que eu queria seguir. Ainda não sabia se era cirurgia plástica ou alguma outra, mas eu sabia que era cirúrgica. Quando a gente termina a faculdade, a gente faz uma residência, e no caso eu fiz cirurgia geral, que é um pré-requisito para a gente fazer outras subespecialidades. E aí, na cirurgia geral, a gente tem contato com diversas especialidades, urologia, pediatria, vascular, cirurgia plástica. E foi lá que eu comecei a acompanhar mais a fundo outros cirurgiões plásticos e eu notei que eu gostava muito da cirurgia, eu gostava muito do que essa cirurgia ela podia dar de volta para os pacientes. Então, muitos pacientes tinham uma dor que a cirurgia plástica conseguia transformar essa dor em uma alegria. Então, foi naquele momento que eu comecei a pensar, acho que é isso que eu quero fazer e acabei seguindo esse caminho e sou muito feliz hoje na especialidade que eu escolhi. Que legal, doutor. Realmente, né? Você falando sobre a questão de dor do paciente, e realmente, né? Acredito que você tenha muitas experiências para contar de pacientes que chegaram para você de um jeito e hoje são completamente diferentes, né? E assim, se a gente começar a ver, todo mundo tem alguma coisa que incomoda, né? Às vezes, muitas pessoas elas podem falar assim, mas uma coisa pequena, é uma coisa, né, que nem chama tanta atenção, mas eu sempre falo, a dor de cada um é individual. Cada um sabe o que pega, né? Então, às vezes é uma coisa pequena, mas você fala assim, se eu resolvesse isso, eu estava super feliz e super satisfeito. E nessa trajetória a gente vê muitas pessoas, a gente tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas e a gente vê que realmente muda muito, sabe? A questão de autoestima depois que passa por um processo cirúrgico, por menor ou maior que seja, realmente ela é gratificante. Então isso acho que não tem preço. Com certeza. Bom, doutor, para a gente começar então falando sobre as cirurgias, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas pelas mulheres e quais são os principais motivos que você observa que levam elas a buscarem esses procedimentos? Perfeito. Karime, eu gosto de responder essa pergunta da seguinte forma: vamos pensar em faixa etária. Porque quando a gente fala assim, quais as cirurgias que as mulheres mais procuram, a gente está lidando ali de 18 anos até 60, 65 anos. Isso muda muito. Cada faixa etária tem a sua busca. Então eu gosto de falar que as mulheres mais jovens, até os seus 25 anos mais ou menos, têm basicamente duas queixas. Em relação à mama, geralmente querem colocar uma prótese de silicone para aumentar o volume mamário, ou às vezes questão de nariz. Então, passa na adolescência, o nariz não está muito agradável, não gosta muito do formato do nariz, então busca, principalmente nessa idade, fazer a cirurgia do nariz. Quando a gente passa dos 25 anos e a gente aumenta um pouco essa faixa etária até os seus 45 anos, a gente já começa a pegar aquela mulher que foi mãe. E aí a gente começa a ter muita alteração no corpo feminino. Então, essa mulher dessa faixa etária, ela vai buscar lipoaspiração, abdominoplastia, mastopexia, porque a gestação acaba trazendo essas alterações, né, flacidez, queda dos tecidos, então ela busca reposicionar e trazer de volta aquele corpo que ela tinha antes da gestação. Quando a gente passa aí então dos 45, chega aí nos 60, 65 anos, a gente começa a notar que as mulheres, elas também se preocupam bastante com a parte corporal, mas elas começam a olhar mais para o rosto. Então elas começam a buscar mais alternativas para tratar o envelhecimento facial.
E aí começa a aumentar muito a busca pela cirurgia de um lifting facial, uma blefaroplastia ou tratamentos faciais. Nossa, e você falando sobre, pacientes acima de 60 anos, então a gente vê que é uma realidade bem diferente do que era um pouco lá atrás, né. Então essa busca por um público com um pouco mais de idade, ela tem aumentado. Com certeza. E às vezes tem muita gente que tem dúvida assim, mas existe uma idade limite para operar? Não existe data limite para operar. O que a gente vai fazer é uma avaliação para entender se você está tudo bem de saúde, se não tem nenhuma doença de saúde que impeça de fazer a cirurgia, mas a gente vê que cada vez mais pessoas com uma idade um pouco mais avançada buscam alguma alternativa para aquilo que dói nelas. Então, aquilo que está incomodando, ela vai lá e busca. Então, estando tudo certo, a gente avalia com os outros profissionais, se a parte de saúde está tudo ok e a gente consegue fazer a cirurgia com segurança, não tem problema nenhum. Perfeito, autoestima renovada em todas as idades, Com né, doutor? certeza. Bom, a cirurgia de mama é uma das mais realizadas. Quais são as opções disponíveis e como escolher entre prótese de silicone, mastopexia ou redução de mama? Perfeito. Então vamos começar do mais simples, tá? Vamos pensar numa menina de 20 e poucos anos, 25 anos, que nunca teve uma mama com um volume do jeito que ela gostaria. Então esse é o mais fácil, né? Quer aumentar o volume, a gente vai propor para ela uma inclusão de uma prótese de silicone para dar volume mamário para ela. Então esse seria o mais fácil. Pouco volume mamário, a gente trata com uma inclusão de prótese de silicone. Existem opções em que a gente consegue fazer o aumento da mama com enxertia de gordura, mas eu sempre explico que os resultados são diferentes. O que a gente vai atingir com uma prótese é diferente se a gente fizer uma enxertia de gordura na mama, mas é uma opção que dá para ser feita sem problema nenhum. Agora, mulheres que têm uma mama muito volumosa, um tecido mamário muito grande, que sempre reclamam de dor nas costas, dor no ombro por causa do sutiã, não tem uma roupa muito adequada para vestir. Então, geralmente a gente está lidando aí com uma hipertrofia mamária, ou seja, uma mama muito grande, de um volume muito grande, e a gente vai propor para ela redução dessa mama. E aí a gente faz uma mamoplastia redutora, que é tirar tecido da mama, remodelar essa mama para que ela fique menor. De um modo geral, mas existem exceções, esse tipo de mulher não quer colocar prótese, porque ela já passou a vida inteira com uma mama muito volumosa, muito pesada, e ela, na cabeça dela, assim, por que que eu vou colocar uma prótese, colocar mais peso, sendo que eu quero me livrar do peso? Então, essa seria a regra, mas existem exceções. E aí, essas exceções entram quando a gente está lidando na mastopexia. Mas o que é a mastopexia? A mastopexia, na verdade, nada mais é do que o reposicionamento da mama ou o lifting mamário. E a gente consegue fazer isso com o auxílio de uma prótese de silicone ou sem a prótese de silicone. Então, por exemplo, aquela mulher que tinha uma mama muito volumosa e ela falou assim: "Ah, eu quero um resultado que fique semelhante a uma prótese". A gente pode propor para ela colocar uma prótese para deixar um colo mais marcado, uma mama mais redondinha, mais bonitinha. Na mastopexia em si, a gente tem essas duas opções, com prótese ou sem prótese. O que vai determinar quando que eu vou usar cada uma delas é a minha conversa com a paciente, o que ela quer de resultado. Então, tem pacientes que elas só querem reposicionar a mama, mas querem uma mama de aspecto mais natural. Tudo bem se não tiver um colo muito marcado, mas que fique uma mama bem posicionada no tórax, sem problema nenhum, a gente faz sem prótese. Agora, quando ela chega para mim e fala: "Ah, doutor, eu quero que tenha um colo mais marcado, eu quero que minha mama fique um pouco mais juntinha", a gente vai propor para ela uma mastopexia com prótese, utilizar uma prótese para conseguir atingir esse resultado. Excelente. E daí, doutor, você falou sobre né, a possibilidade de colocar tanto a prótese quanto o enxerto. Como que é essa técnica de enxerto na mama e quais as diferenças de resultado que você comentou? Perfeito. Técnica de colocação de enxerto na mama, a gente pode colocar ele tanto abaixo do músculo peitoral, dentro do músculo peitoral ou no próprio tecido subcutâneo da mama. Quando a gente está pensando num aumento de volume mamário só com o enxerto, a gente vai utilizar essas três camadas para conseguir dar mais volume. Mas eu estou colocando gordura. A gordura ela é ótima, é um tecido do nosso próprio organismo, funciona super bem, só que ela é mais molinha. Ela não tem aquele aspecto de prótese, ela não deixa aquela mama mais durinha. Então a gente vai dar volume para a mama, só que essa mama vai ficar com um aspecto mais natural. Então ela realmente é bastante diferente do que quando a gente faz com a prótese. A prótese ela consegue dar esse aspecto de uma mama mais firme,
mais bem posicionada no tórax, né? Então, ao toque, você sente essa diferença. Então, acredito que essa seria a principal diferença. Mas também, por exemplo, assim, a paciente ela chega para mim e fala: doutor, eu quero ter colo. Eu quero o meu colo marcado, eu quero usar um decote, eu quero que ele fique bem marcado aqui. A enxertia de gordura, a longo prazo, ela não vai conseguir trazer isso. Então, a gente precisa buscar esse resultado através da prótese. Então, acredito que essas seriam as duas principais diferenças, né? O que você busca de resultado. E, claro, tem gente que tem medo de prótese, não quer colocar. Então, a gente consegue dar um pouco mais de volume na mama só com enxerto de gordura. E daí esse enxerto é tirado de qual lugar? Ele tem uma absorção dessa gordura ou não? Geralmente a gente acaba Geralmente a gente acaba utilizando a lipoaspiração para fazer essa coleta do enxerto. Então a gente pode aproveitar a cirurgia de lipoaspiração, eu pego essa gordura, trabalho ela e aí eu vou enxertar essa gordura. Agora, se a programação não é fazer uma lipoaspiração, por exemplo, de corpo inteiro, a gente pode procurar alguma área que tem um pouquinho mais de gordura sobrando, coletar aquela gordura também através da lipoaspiração e utilizar para fazer a enxertia. E eu sempre explico que é o seguinte: toda gordura que a gente coloca, que a gente faz o enxerto, ela vai absorver alguma porcentagem. A gente acredita que pelo menos uns 40% do que a gente enxerta, ele acaba absorvendo. Então, por exemplo, essa gordura o organismo ele vai absorver e vai dar um fim nela. E os outros 60% a gente vai acompanhar com o tempo para ver como que vai ficar. O que ficou, o que pegou de gordura, vai continuar para sempre. E essa gordura enxertada, ela vai evoluir conforme o seu corpo for evoluindo. Então, se você ganhar peso, essa gordura ela também vai aumentar de volume. Se você perder peso, essa gordura também vai diminuir de volume. Então, ela vai praticamente ela vai se tornar uma parte do seu organismo e ela vai responder conforme vai responder a sua oscilação de peso. Excelente, doutora. Essa acho que era uma das principais dúvidas que hoje a gente tem visto bastante falar sobre enxertia e algo que antes não se falava tanto. Então, acredito que não só para mim, mas para quem está ouvindo foi bem esclarecedora. Bom, a lipoaspiração. Então, ela continua sendo uma das cirurgias mais populares. Quais são os avanços dessa técnica e como funciona a lipo-HD? Eu sempre gosto de explicar a lipoaspiração o seguinte: a gente mudou muito a técnica da lipoaspiração nos últimos 10, 15 anos. Então, antigamente a gente fazia uma lipoaspiração onde a ideia era basicamente retirar gordura, mas sem desenhar o abdômen, sem desenhar o corpo. Claro que ela trazia grandes progressos no contorno corporal, então, por exemplo, cintura, tudo isso. Mas a gente começou a notar que conforme a gente alterava a profundidade da gordura lipoaspirada, a gente conseguia trazer desenhos no corpo. No início da Lipo HD, a ideia era: vamos marcar bem o abdômen para deixar ele com aquele aspecto atlético, né? Mas o que foi percebido naquele começo? Ficava muito artificial. Então, o início da Lipo HD, quando começaram a fazer, muita gente começou a fazer, ficava artificial demais o resultado e não era agradável. Então, começou a estudar para entender como que a gente conseguiria fazer uma lipoaspiração, entregar um resultado mais atlético, só que natural, sem deixar com aquele aspecto de cirurgia plástica. Então, essas foram as evoluções na técnica. Então, o primeiro ponto da lipoaspiração é a mudança na técnica. Hoje, a gente desenha muito mais o abdômen, as costas, buscando a naturalidade, buscando a curvatura normal que a gente já tem no nosso abdômen. Então eu vou lipoaspirar algumas áreas um pouco mais do que outras, porque eu quero que aquele desenho, que seria um desenho normal do abdômen, ele apareça mais, mas sem deixar um aspecto artificial. E depois vieram as tecnologias também. Então, começou a ter muita tecnologia, principalmente nos últimos 10 anos, que auxiliaram muito na questão da lipoaspiração. E por que elas vieram? Para poder facilitar, né, essa retirada de gordura. Então, muita tecnologia foi criada lá para a gente poder tirar essa gordura de uma forma mais fácil e sem criar tanto trauma. Então, a lipoaspiração, querendo ou não, ela é uma cirurgia que ela causa um trauma. A gente está lidando com o corpo inteiro. Por mais que seja embaixo da pele, a gente não vê, né, porque a pele inteira está íntegra, mas abaixo da pele acaba criando ali um certo grau de inflamação. Então, quanto menos a gente conseguir produzir de trauma, ou seja, machucar esse tecido, mais rápido vai ser a recuperação, melhor vai ser o resultado. Então, várias tecnologias vieram nesse sentido. Então, começou principalmente com os aparelhos para auxiliar na extração de gordura, por exemplo, com vibrolipos, né, que são aparelhos que ajudam a gente a fazer essa extração.
Depois começaram a vir aparelhos que emulsificam a gordura. Então são os ultrassons que a gente usa, né? Esse aparelho ele vai ajudar a quebrar a célula de gordura para depois, quando a gente fizer essa lipoaspiração, ela sair mais fácil. E isso ajuda a diminuir muito o trauma. Então a gente acaba tendo muito menos daquele roxo que a gente tinha no passado. O paciente incha muito menos e se recupera muito mais rápido. Mas aí, na lipoaspiração, a gente começou a notar, né, no passado, que a lipoaspiração por si só, ela tem um potencial de criar uma flacidez de pele. Então aí vieram aquelas tecnologias que a gente fala que são tecnologias para auxiliar na retração de pele. Então existem diversas tecnologias disponíveis que a gente associa junto à lipoaspiração, justamente para a gente tratar essa flacidez de pele. Se eu fizer uma lipoaspiração sem nenhuma tecnologia, pode ser que acabe evoluindo com um certo grau de flacidez de pele. E isso a gente tem que pensar da seguinte forma. Pensa que a gente tem uma camada de gordura e para fora a gente tem pele. Se essa camada de gordura ela aumenta, isso estica a pele. Se essa camada de gordura ela diminui, aquela pele já foi esticada. Ela até consegue voltar um pouco do que ela era, mas ela vai ter um pouquinho de excesso de pele ainda. Então, se a gente não quer tirar essa pele no corte, a gente precisa utilizar alguma técnica para conseguir fazer essa pele voltar. E aí vem os aparelhos de retração, né? Que a gente tem diversos no mercado. Você gostaria de falar um pouco sobre esses aparelhos de retração e como que é feito? É feito no momento da cirurgia? Perfeito, a gente faz junto com a lipoaspiração, tá? Então, a lipoaspiração, ela começa, a gente faz antes a lipoaspiração para ela poder criar os túneis abaixo da pele, e aí, dependendo do grau de flacidez ou do tipo de resposta que eu quero, eu vou utilizar alguma tecnologia diferente. Então, a gente tem basicamente 4 tipos de tecnologia hoje em dia disponíveis no mercado, né? Isso associado à lipoaspiração. A primeira que a gente tinha, que foi o início de todas, é o laser. Então, acho que muita gente já deve ter ouvido falar no laser. Então, a gente utiliza o laser por baixo para poder fazer um aquecimento ali da derme e isso produzir ali um aumento do colágeno e melhorar essa flacidez de pele. A partir disso, vieram tecnologias como radiofrequências. Então, se a gente for falar em nome comercial, a gente tem o principal exemplo que é o BodyTite, tá? Que também é uma tecnologia que a gente acaba associando junto à lipoaspiração, também faz a mesma função, né? Claro que cada um com o seu aspecto diferente, mas também vai ajudar nessa retração de pele. E mais recentemente a gente tem os plasmas. Então a gente tem o plasma de argônio e o plasma de hélio, né? Que os nomes que a gente mais conhece no mercado é Renuvium e o Ergoplasma. Eles são mais potentes, que a gente vê hoje na prática, de fazer essa retração de pele. Então aqueles pacientes que tinham uma pele com uma flacidez um pouco mais acentuada, que a gente falava, muito provavelmente precisa fazer uma mini abdominoplastia, né, alguma coisa assim, a gente consegue fazer essa retração de pele utilizando a lipoaspiração e essas tecnologias para retração. Nossa, excelente. Imagina assim que para o paciente também isso vai interferir no processo de recuperação, né? Fazendo com que ele tenha um pós-cirúrgico mais tranquilo, né? Todas essas tecnologias que vieram justamente para isso, para poder facilitar essa retirada de gordura e poder facilitar a recuperação do paciente. Então, tudo veio num desenvolvimento para a gente tentar criar menos trauma cirúrgico e que o paciente ele se recupere cada vez mais rápido. Perfeito. Muitas mulheres que passaram pela maternidade desejam recuperar a harmonia corporal. Como funciona o chamado Mommy Makeover e quais cirurgias podem ser combinadas nesse processo? O Mommy Makeover é mais ou menos aquele programa de TV de reforma de casa, o Extreme Makeover. Derruba a casa inteira e reconstrói ela do zero, tá? Por que a gente fala de Mommy Makeover? Então vamos explicar um pouquinho aí da fisiologia, né? O corpo da mulher, ele é preparado para a gestação. Então, na gestação, na gestação vão ter muitas alterações no corpo, que podem influenciar aí nesse grau de flacidez de pele e acúmulo de gordura. Então, a partir do início da gestação, o útero ele vai se desenvolver para dar espaço para o embrião crescer. E isso vai fazer o quê? Vai aumentar o volume abdominal, vai esticar a musculatura, vai distender a musculatura abdominal e, consequentemente, a pele do abdômen também. Pode ser que acumule um pouco de gordura em algumas regiões e a mama também vai se desenvolver para poder criar o leite, fazer a produção de leite. Depois da gestação, a mulher vai amamentar, então a mama vai continuar volumosa, mas quando ela cessar essa amamentação, essa mama ela vai regredir. Mas foi a mesma coisa que eu falei um pouquinho agora atrás. Quando a gente estica a pele, na hora que aquele estímulo ele regride, essa pele já foi esticada. E aí a mama cai, fica flácida, o abdômen também pode ficar flácido, sobrar pele embaixo e pode ter uma alteração que a gente chama de diástase abdominal.
A diástase ela é causada principalmente por esse grande volume abdominal, então esse aumento do volume abdominal que vai fazer com que a musculatura que a gente tem na parede abdominal se afaste e não volte. O Mommy Makeover é uma cirurgia que ela abrange 3 cirurgias, né? A lipoaspiração, a abdominoplastia e a mamoplastia. Então é uma cirurgia que a gente vai transformar o corpo inteiro. Claro que não é para todo mundo, a gente precisa selecionar muito bem quem pode ser submetido a essa cirurgia, principalmente pensando em segurança, né? Cirurgias combinadas que a gente acaba associando muitas cirurgias no mesmo procedimento, precisa ter um tempo bem controlado para que a gente faça uma cirurgia controlada e segura, tá? Mas o Mommy Makeover é isso, basicamente. É associar a lipoaspiração com a abdominoplastia para poder tratar gordura localizada, flacidez de pele abdominal, tratar a diástase abdominal, que é a abertura da musculatura, e fazer a mamoplastia. E aí pode ser só uma inclusão de prótese ou, mais comum, a mastopexia. Uma excelente opção aí para as mamães que acabam, né, depois desse processo que é tão importante na vida da mulher, acaba aí tendo um pouquinho de autoestima aí afetada, né? Com certeza. Bom, a abdominoplastia, ela é indicada em quais casos? E quais são os cuidados no pós-operatório para garantir um bom resultado? Perfeito. Quando a gente nota alguém, ou pelo menos essa pessoa, ela vem pra gente com uma queixa de flacidez abdominal, excesso de pele, esse é o caso clássico de indicação de abdominoplastia. Então, isso geralmente acontece muito em quem teve oscilação de peso, ganhou peso e perdeu peso, porque essa oscilação estica a pele e essa pele não tem a mesma capacidade de retornar ao que era antes, e principalmente pós-gestação. Então, após a gestação, que o abdômen ele aumenta de volume, também estica a pele e essa pele não consegue retornar. Então, é nesse caso que a gente indica a abdominoplastia. A gente pode indicar 2 tipos: a mini abdominoplastia, que é uma cirurgia com uma cicatriz um pouco menor, e a abdominoplastia clássica, que é aquela que a gente mais conhece, que é aquela cicatriz que é um pouquinho maior. A diferença entre elas vai ser o grau de flacidez de pele. Então, se a sua flacidez de pele for menor, talvez a gente consiga fazer só a mini abdominoplastia. Agora, se essa flacidez de pele já é um pouco maior, que a gente precisa estender um pouco mais essa cicatriz para tirar mais pele, aí provavelmente a gente vai para a abdominoplastia clássica. É muito importante o pós-operatório dessa cirurgia, porque faz parte dessa cirurgia a correção da diástase abdominal. Então, isso é muito comum em mulheres que tiveram filhos, que durante a gestação o abdômen aumenta de volume, a musculatura abdominal se afasta, e depois que cessa a gestação, essa musculatura talvez ela não consiga retornar ao que ela era antes. E aí na abdominoplastia a gente faz o fechamento da diástase. Isso ajuda a aumentar o tônus, ou seja, a força muscular do abdômen. Então, quem reclama do estômago alto, que fica um pouco mais abaulado, a gente consegue ajudar a corrigir através da correção da diástase. Os cuidados básicos pós-cirurgia é o seguinte: a gente tem que pensar que a gente tem bastante ponto lá dentro, que foi esse fechamento de diástase, então a gente não pode carregar peso, não pode fazer muito esforço físico, principalmente nas 3, 4 primeiras semanas. E dependendo do tanto de pele que a gente retira, precisa andar um pouquinho curvada nas primeiras semanas para não criar muita tensão na cicatriz. Eu sempre falo que assim, quem está se planejando para fazer, principalmente a abdominoplastia, precisa separar uns 15, 20 dias para poder fazer o pós-operatório mais adequado e não querer adiantar esse processo, porque o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia em si. Excelente. Além dos procedimentos corporais, também tem as cirurgias faciais que estão em alta. Como a rinoplastia pode harmonizar o rosto e melhorar a respiração? A rinoplastia ela é muito interessante porque, assim, praticamente todo mundo vai ter alguma queixa com o nariz. E elas podem ser queixas menores ou queixas maiores. Vai depender muito do que incomoda na pessoa. Então, o que a gente mais vê na prática é a queixa com a giba, que é aquele ossinho, aquele calombinho que fica aqui na parte de cima, às vezes um nariz um pouco maior para o rosto, a ponta que é mais redondinha, bolinha, a base do nariz que é um pouco mais larga. Então, dependendo da queixa, dependendo do que incomoda, a gente vai buscar esse tratamento. Mas é muito importante, quando a gente está programando para fazer uma rinoplastia, de fazer uma análise facial da pessoa, porque também a gente não pode fazer qualquer tipo de nariz que não combine com o restante do rosto. Então a gente sempre avalia, primeiro, vamos entender o que o meu paciente ele busca de resultado, qual é o tipo de nariz que ele quer. Né? Geralmente eles acabam trazendo referências de narizes que acham bonitos, e a gente vai estudar para ver se aquele nariz a gente consegue fazer aquele resultado
no nariz da pessoa. Então a gente vai trabalhar, estudar, a gente vai planejar, fazer projeções para ver como que a gente conseguiria transformar o nariz dela. E além disso, a análise facial para a gente entender o que dá para fazer e como que esse nariz ele ficaria no seu rosto, para ver se ele consegue se encaixar na sua face. Eu sempre falo isso porque existem pessoas que falam assim, eu quero operar o nariz, mas eu não quero mudar a minha característica. Então, às vezes a gente fala assim, não, vamos mudar o nariz por completo, vamos transformar ele do zero. Tem muita gente que não quer isso, ela quer só realmente uma mudança sutil, mudar alguma coisa pequena, melhorar a ponta, mas que mantenha a característica do rosto. A gente acaba percebendo às vezes que tem algumas pessoas que operam o nariz e a mudança é tão grande que às vezes a pessoa ela fala assim, mas eu já não me reconheço mais. Então, isso é muito importante na avaliação e no preparo da cirurgia, de entender o que você busca de resultado e se esse resultado está de acordo com aquilo que dá para ser feito. Na análise inicial, quando a gente vai programar a cirurgia, a gente sempre vai avaliar tanto a questão estética quanto a questão funcional. A questão funcional ela está muito relacionada com o ato de respirar. Então eu sempre vou perguntar para o meu paciente: você respira bem? Você acha que tem algum lado do seu nariz que é mais obstruído? Você sofre com rinite, com sinusite? Então isso faz parte dessa investigação inicial para a gente entender se existe algum grau de alteração funcional ou não. Geralmente, muita parte das pessoas tem alguma alteração respiratória, né? Às vezes assim, eu tenho um lado do nariz que não respira tão bem, eu tenho outro lado do nariz que é mais ou menos, muita rinite. Então a gente vai avaliar, investigar para ver, né, o que está acontecendo e qual que é a causa dessa alteração funcional. Geralmente, na maior parte das pessoas, a gente acaba detectando um desvio de septo. Então, o septo, que é essa estrutura aqui no meio do nariz, ele é desviado. Isso é muito comum na prática. Então, faz parte já da cirurgia, principalmente quando a gente está lidando com a parte estética, de fazer essa correção do desvio do septo. Às vezes, a gente tem uma estrutura dentro do nariz chamada corneto, e esse corneto ele é hipertrofiado, ou seja, ele é maior e também obstrui a passagem de ar. Então a gente consegue reduzir esse corneto. Agora, se são alterações mais clínicas, tipo rinite, sinusite, aí precisa fazer um outro tipo de tratamento para conseguir ajustar isso. Mas na cirurgia a gente consegue fazer essa correção funcional e a correção estética no mesmo momento. Excelente. Por isso a importância, né, doutor, de ter esse acompanhamento com um profissional, né, experiente, qualificado, assim como você, para entender todo o processo e conseguir planejar um melhor resultado, né? Para que depois, lá na frente, a hora que vê o paciente olha, ele não corra o risco de não se reconhecer, né, Isso é muito doutor? importante, Karine, porque assim, a gente precisa investigar muito bem o que está acontecendo com o nosso paciente. Não é só porque ele falou assim, eu quero fazer o nariz, eu quero corrigir meu calombo, né, essa partezinha aqui de cima e vamos fazer isso. Não. Precisa ser investigado para ver se está tudo bem, porque pensa, a gente vai fazer uma cirurgia em você, né? E se a gente só tratar aquilo que está te incomodando, que você veio aqui só porque o teu calombinho é um pouco maior e a gente deixa passar essa parte respiratória, a gente perdeu o momento de conseguir tratar isso também. Afinal, a gente já vai estar lidando ali com o nariz, a gente vai estar mexendo nas estruturas internas do nariz. Então, precisa avaliar muito bem, conversar, entender tudo o que está acontecendo e, às vezes, perguntar coisas que o paciente nem sabia que ia ser perguntado para ele. Você respira bem? Tem problema com rinite, com alguma coisa? E aí a gente vai investigar e, se for o caso, a gente trata no mesmo momento da cirurgia. Excelente. Bom, sobre rejuvenescimento facial. Ele pode ser feito de diversas formas. Quais são as principais opções cirúrgicas e também não cirúrgicas para quem deseja um aspecto mais jovem? Perfeito. Então, vamos começar do começo. A gente começa a perceber alterações na face já ali ao redor dos 35, 40, 45 anos. Cada pessoa vai responder de uma forma, cada um vai envelhecer de uma forma, né? Então, nesse começo do envelhecimento, geralmente são alterações mais sutis. E a gente consegue fazer alguns tratamentos não cirúrgicos, então a gente consegue postergar a cirurgia para um momento mais para frente. Nesse primeiro momento, a gente vai entender o que está acontecendo com o rosto. Geralmente meu bigode chinês está ficando um pouco mais marcado, já estou ficando com a pele um pouco mais flácida, mas são alterações mais suaves. Então, a gente consegue fazer tratamentos menos invasivos. Então, eu sempre falo que assim, existe um tripé que ele é muito bom para a gente
começar a fazer esse tratamento, que seria toxina botulínica, para a gente poder melhorar principalmente a parte de terço superior, que é a parte de testa. Bioestimulador de colágeno, a gente pode fazer tanto injetável quanto através de tecnologias para melhorar o turgor da pele, a qualidade da pele, deixar ela mais firme e também, dependendo do caso, preenchimento, e aí no caso com ácido hialurônico, em pontos específicos, né? Então, se a gente faz ali uma avaliação e acha que tem um sulco que precisa ser preenchido ou uma sustentação da face para conseguir erguer toda a face em bloco, é uma ótima opção. Então, acredito que esses seriam os 3 principais, né, tratamentos ou opções não cirúrgicas naquele envelhecimento mais leve. O que acontece com o tempo é que o nosso organismo ele vai continuar envelhecendo. Claro que a gente consegue retardar um pouco isso com dieta, atividade física, protetor solar, que é muito importante, não se expor tanto ao sol, né, como eu disse, mas fumaça, cigarro, são coisas que a gente consegue evitar para fazer com que a nossa pele ela fique numa qualidade melhor por mais tempo. Mas inevitavelmente vai acontecer da gente envelhecer e da nossa pele acabar tendo um grau de flacidez. Dependendo desse grau de flacidez, não adianta mais a gente fazer nenhum desses tratamentos não cirúrgicos, porque não vai ter resposta, né? Ou para a gente ter resposta, eu preciso de, por exemplo, volumes muito grandes de preenchedores e acaba ficando uma coisa que já não é mais tão vantajoso. Então, essa avaliação ela é muito importante para a gente entender assim, o seu grau de flacidez, o seu grau de envelhecimento da face, será que a gente consegue tratar ele sem precisar da cirurgia? Ou será que você já é candidato à cirurgia? Então, a partir dessa seleção que a gente vai indicar um tratamento ou outro tratamento. Agora, em graus mais avançados, aí não tem como, a gente precisa mesmo fazer o rejuvenescimento facial cirúrgico. E como que é feito esse procedimento? Aí vai depender de qual que é a queixa do paciente. Então, se a queixa está principalmente em relação aos olhos, que é o mais comum, a gente consegue fazer a cirurgia de blefaroplastia, né? Então, na parte da pálpebra superior, é muito comum que as pessoas acabem evoluindo com uma flacidez de pele, uma pele que acaba sobrando, às vezes atrapalha até para enxergar tanto peso que ela faz, e a gente faz essa remoção de pele. Na parte de baixo, o que é mais comum que a gente vê é quando as bolsinhas de gordura ficam mais proeminentes. Então fica tipo, como se fosse uma olheira mesmo, chama muita atenção. A gente precisa ou retirar esse excesso de bolsinha ou reposicionar ela para conseguir trazer uma pálpebra de baixo com uma transição mais suave, sem que fique tão evidente. Uma coisa muito comum também que acontece é que a sobrancelha também cai. Às vezes a gente não percebe isso, né? Então a gente vê muitas mulheres aí de 50, 60 anos que fazem micropigmentação porque a sobrancelha já ficou rarefeita e ela acabou caindo da sua posição. Mas a gente avalia isso e vê que ela deveria estar um pouquinho mais para cima. Então a gente consegue fazer esse lifting para poder ajustar essa sobrancelha e deixar ela na posição adequada. Então isso seria basicamente da parte de cima do rosto. Agora o que incomoda muito as pessoas é pescoço e mandíbula, né? Esse aqui talvez seja uma das principais queixas do envelhecimento. Perder o contorno da mandíbula, começa a ficar com aquele bulldogzinho, que é aquela bochechinha que começa a acumular aqui, os sulcos aqui começam a ficar mais evidentes e a papada. Então começa a ficar com muita pele sobrando. A opção cirúrgica para poder fazer essa correção é através do facelift, né? E a técnica que eu utilizo é o deep plane. Então, por que eu utilizo o deep plane nessas cirurgias? Porque no passado, as cirurgias de face, elas eram muito voltadas na tração de pele. Então, só se tracionava a pele para poder fazer esse movimento e tá ótimo. Mas o que acontece? É muito pesado, isso aqui pesa muito, então toda essa estrutura, ela escorregou, ela caiu, e quando eu fazia o lifting facial só com esse objetivo, isso aqui continuava pesando. Aí alargava a cicatriz, o resultado se perdia muito rápido. Então, foi estudado, e aí a ideia que se teve foi em tracionar a estrutura profunda, tracionar a musculatura da face, e não mais a pele. Então a gente vai na parte profunda da face, que é a musculatura, e traciona isso, e deixa a pele livre. Então quando eu traciono toda essa estrutura da face que caiu, eu consigo reposicionar de volta no lugar, e a pele fica livre, eu não deixo tensão na pele. Então a cicatriz fica muito melhor, ela cicatriza muito bem, não tem problema de cicatriz alargada, e o resultado ele dura muito mais tempo. E na parte de pescoço é a mesma coisa. A gente faz um tratamento de pescoço, trata a musculatura para poder fechar e dar essa angulação, né, de volta, porque quando começa a sobrar muita pele fica aquela papada. Então a gente traciona essa pele para trás, tira o excesso e consegue trazer de volta contorno de mandíbula e angulação aqui do pescoço. Nossa, eu amo
ver, ouvir sobre essas tecnologias, porque realmente trazem para gente aí perspectivas que a gente não, muitas vezes não tinha, né, doutor? E o interessante é que, assim, eu sempre comento sobre a cirurgia de face, é que a cirurgia ela tá tratando a parte profunda, mas a pele também é muito importante. Então, é muito importante que a gente associe algum tipo de tratamento de superfície, tá? O que seria isso? Se na cirurgia eu traciono e eu reposiciono a parte profunda, eu também preciso cuidar da pele. E aí a gente pode começar com peeling, microagulhamento, com tecnologias, com diversos outros produtos ou tratamentos para conseguir deixar essa pele, né, mais bonita, mais viçosa. Eu falo para meus pacientes, não adianta você fazer só o lifting facial, que é só estruturar a pele, né, a estrutura profunda, e deixar a pele com aquele aspecto envelhecido. Então, também tem que associar isso e fazer esse tratamento associado. Conjunto, né, Com doutor? certeza. Quais são os principais cuidados que uma paciente deve ter antes e depois da cirurgia para garantir um resultado tanto seguro quanto satisfatório? Quando a gente vai programar uma cirurgia, a gente, né, vai entender primeiro qual que é o tipo de cirurgia que a gente vai fazer, ou qual que é a expectativa da paciente, e aí começa uma avaliação clínica da paciente. Então eu sempre falo que assim, a gente precisa entender que cirurgia você quer fazer. Ah, eu quero fazer o mommy makeover, eu quero fazer lipoaspiração, abdominoplastia e mastopexia. Eu vou avaliar seu corpo, eu vou ver se é factível da gente conseguir associar essas três cirurgias no mesmo processo. Isso porque, né, quanto maior o tempo cirúrgico, maior os riscos que a gente vai ter. Então, eu preciso ponderar isso. Em relação a peso, tá? É muito importante a gente operar dentro do peso adequado, tá? Porque a gente sabe que quanto maior o peso que a gente é submetido a uma cirurgia, também aumenta muitos riscos de complicações clínicas, então isso é fundamental. E é claro, entender o que você tem de doença de saúde, quais são os seus problemas e ver se estão controlados, né? Então, dependendo do tipo de problema de saúde que você tem, a gente vai pedir para você passar por uma avaliação com um especialista, ver se está tudo bem, tudo certo, para a gente entender se dá para fazer essa cirurgia em você. Então, são vários pilares que a gente leva em consideração para poder falar assim, tudo bem, você é indicada para fazer essa cirurgia. Coisas que às vezes as pessoas elas não entendem. Questão nutricional. Então, às vezes a pessoa está numa dieta, né? Porque ela fala assim: ah, mas o meu cirurgião falou que eu preciso perder peso. E aí ela entra numa dieta super restritiva para perder peso. Só que ela não está se alimentando, não está se nutrindo. Então a gente vai avaliar também essa questão nutricional para poder entender se ela está apta para fazer a cirurgia, porque a parte nutricional é fundamental para a cicatrização. Não adianta você estar num processo de emagrecimento restritivo, que não está se alimentando, ingerindo pouca quantidade de proteína, de vitamina e faz uma cirurgia grande dessa, a probabilidade de você ter algum problema de cicatrização ou de alguma coisa assim vai ser muito maior. Então a gente avalia tudo isso, coloca tudo isso na balança e a gente fala, ok, agora a gente consegue fazer a cirurgia. Agora, pacientes que não são candidatas, por exemplo, a fazer o Mommy Makeover, que são as 3 cirurgias ao mesmo tempo, a gente fala, vamos separar essas cirurgias, né? A gente consegue, assim, de um modo geral, até para as pessoas entenderem. Por que que a minha amiga conseguiu fazer as 3 cirurgias no mesmo dia e o meu cirurgião falou que eu não posso, né? Porque ele não gosta de mim? Não é por causa disso, tá? Mas a gente vai avaliar grau de dificuldade também. Então, por exemplo, assim, se eu acho que o teu corpo tem uma quantidade maior de gordura para ser retirada, que essa lipo vai demandar mais tempo, se eu acho que a sua mama ela vai ser uma mama mais difícil para conseguir fazer essa mastopexia, então tudo isso na minha cabeça, no planejamento, eu já estou contando horas. Então eu falo assim, essa lipoaspiração eu vou demorar tantas horas para fazer. Essa mastopexia eu vou demorar tantas horas para fazer. E depois que eu somo tudo isso, eu vejo e falo assim, a sua eu acho que eu consigo fazer as 3, né, num tempo adequado, sem aumentar muito o risco. Agora, a sua talvez a gente passe muito do tempo, por isso que a gente precisa separar essas cirurgias em 2 tempos cirúrgicos. Excelente, doutor. E o interessante é que, assim, as pessoas, elas entendem isso, sabe? Principalmente quando você fala com franqueza com o seu paciente, que você chega e fala assim, olha, se a gente fizer todas essas cirurgias, o risco é muito grande. Você pode ter riscos na cirurgia, então eu não vou fazer. Né? Se você quiser fazer, a gente vai separar essas 2 cirurgias, pensando aí numa questão de segurança, para você se recuperar bem, que você não tenha nenhum problema, que você consiga voltar para suas atividades o quanto antes. Quando a gente explica, né, com bastante clareza, quando a gente é bem franco em relação a isso,
todo mundo aceita e fala, verdade, acho que é melhor a gente fazer tudo com segurança, tudo certinho, do que a gente tentar fazer tudo de uma vez e às vezes poder dar algum tipo de problema depois. Eu acho que essa franqueza que você fala é o que faz o paciente sentir a confiança, né, Com no certeza. médico, porque ele entende, olha, ele está preocupado com a minha saúde, com o meu bem-estar, então eu posso ficar tranquila e confiar no que ele está falando para mim, né? Perfeito. E eu sempre falo que assim, eu acho que é fundamental, quando você vai buscar alguém para fazer a sua cirurgia, que você tenha uma conexão com essa pessoa, né? Então, assim, que as suas ideias elas sejam muito semelhantes com a ideia do seu cirurgião, né? E que aquilo que ele está falando, transmitindo, seja claro para você. Você não pode ficar com dúvidas, você tem que entender tudo que está sendo passado. Então eu sempre falo para meus pacientes assim, olha, eu quero que você saia daqui sem nenhuma dúvida, se você tiver alguma dúvida você me fala, mas eu também quero que ela veja assim, eu gostei do que ele falou, sabe? Eu entendi o que ele falou, eu acho que o que ele falou tá de acordo com o que eu busco. E aí, beleza, a gente vai fazer essa cirurgia. Cada corpo é único e os resultados podem variar. Como alinhar expectativas realistas com as pacientes para que elas fiquem satisfeitas com a transformação? Já ouviu falar aquela que assim, a minha amiga colocou uma prótese de 350, eu quero colocar de 350 também, né? Porque ela acha que ficou bonita na amiga dela e ela acha que uma prótese de 350 vai ficar bonito no dela também. Mas é uma avaliação muito individual e muito específica. Então, cada corpo é de uma forma, é de uma característica, então a gente precisa entender como que o seu corpo é e como que ele vai responder a uma cirurgia. Ah, Às vezes as pessoas elas vêm pra gente na consulta e falam, não, mas eu quero ficar igualzinha a Virgínia. Eu falo, gente, não dá, né? É difícil ficar igual a Virgínia, ela tem muito trabalho por trás. A gente pode ajudar, a gente pode fazer de alguma forma que a gente consiga não ficar igual, mas tentar trazer algo próximo, mas assim, não tem como, sabe? São coisas muito diferentes. Então, esse alinhamento de expectativa, ele é muito importante na avaliação pré-operatória, na primeira consulta que a gente faz. Se às vezes eu vejo que uma paciente ela tem uma ideia muito irreal ou muito fora do que eu consigo entregar, eu sou muito sincero e falo, olha, eu acho que talvez eu não vou conseguir entregar o que você está buscando, né? Então, talvez ou a gente mude de ideia, né? Faça alguma coisa. Mas isso é fundamental justamente para a gente poder atingir o resultado que o paciente quer. Então, quando ele chega para mim, né, e fala, eu quero que a minha mama seja de tal forma. Então, eu vou estudar o organismo dela, estudar a anatomia para entender se a gente consegue fazer aquilo. E aí eu vou falar, olha, eu acho que para você dá para ser feito dessa forma, então a gente vai buscar esse resultado. Se eu falar assim, você tem alguma alteração anatômica, o formato do seu tórax é diferente, a gente não vai conseguir fazer a mama que você me mostrou da sua amiga, mas vai ser mais ou menos próximo. Então, eu sempre tento deixar tudo o mais claro possível para que quando a gente terminar a cirurgia, passar o processo de recuperação, fique muito próximo daquilo que ela buscava. Perfeito. Bom, doutora, agora a gente vai para um jogo de perguntas rápidas, tá? Aí tem aí uns 30 segundinhos só para Tá, responder. Mito ou verdade? A lipoaspiração é uma forma de emagrecimento rápido. com certeza não. Não, nem vou me estender aqui, mas não, tá? Para fazer lipoaspiração, a gente precisa se programar antes, tá? Então, o ideal é estar no peso certo para fazer a cirurgia. Lipoaspiração não serve para emagrecer, ela ajuda a remodelar o corpo. Mito ou verdade? Depois da abdominoplastia, nunca mais vou precisar me preocupar com a flacidez da barriga. Também não. É verdade que muitas pessoas que fazem abdominoplastia, a gente consegue tracionar essa pele e talvez não tenha um grau de flacidez importante. Mas se você tiver oscilação de peso, se você engravidar novamente, pode ser que aconteça isso sim. A prótese de silicone precisa ser trocada a cada 10 anos, obrigatoriamente. Falso, tá? Então a gente sempre acompanha essa prótese com exame de imagem, exame clínico para ver se tem alguma alteração. Não tem nenhuma alteração, a paciente está satisfeita, a gente mantém essa prótese e vai só acompanhando. A cirurgia plástica pode ser feita em qualquer época do ano, sem restrições. Pode ser feito sem problema nenhum. Existe uma procura maior, principalmente na época do inverno, por causa das cintas, né, que elas acabam aquecendo um pouquinho mais e fica mais confortável, mas não tem nenhuma restrição. Pode ser feito em qualquer época do ano. Os resultados definitivos de uma cirurgia plástica aparecem logo após o procedimento. Com certeza não, né? Eu sempre explico para meus pacientes assim, tem que ter paciência, espera um pouco, principalmente no primeiro mês, que é o mês que fica muito inchado. Então é gradativo. Aos poucos a gente vai vendo esse resultado. Tem que ter paciência que o resultado vai chegar.
Bom, agora a gente vai para perguntas de pacientes que enviaram para você através da Guia Saúde. Doutor, tenho 45 anos e percebi que meu rosto perdeu firmeza. Quais são os melhores procedimentos para rejuvenescer sem perder a minha naturalidade? Perfeito, eu acho que a principal questão é não perder naturalidade, a gente não quer nada artificial. Dependendo do seu grau de flacidez, do seu grau de envelhecimento, a gente consegue fazer tratamentos menos invasivos ou não cirúrgicos. A gente pode começar com uma toxina botulínica, com um bioestimulador de colágeno, seja injetável ou seja através de tecnologia, ou mesmo preenchimento para conseguir reestruturar a sua face. Agora, se a sua flacidez já é um pouco mais intensa, se o seu pescoço já está um pouco mais flácido, com muita pele sobrando, a opção é fazer o lifting facial, a gente reestruturar toda a sua face e, óbvio, buscando um resultado natural e nada artificial. Doutor, coloquei silicone há 10 anos e sinto que a minha mama mudou de formato. Como saber se preciso trocar a prótese? Perfeito. Existe uma condição que pode acontecer em quem tem prótese, isso geralmente acontece aí a longo prazo, que é chamada de contratura capsular ou encapsulamento, tá? Isso pode acontecer em qualquer mulher, não é em todas que vai acontecer, mas pode acontecer. Notou que a mama está um pouco mais dura do que o normal, ou que ela está deslocada, né, que ela às vezes lateralizou ou mudou a posição, ou então começou a doer, a gente precisa investigar, tá? Primeiramente um exame clínico e depois um exame de imagem para a gente entender. Se esse grau de contratura ele for mais intenso, aí é indicado a retirada da prótese. Quero fazer uma rinoplastia, mas tenho medo de ficar com o resultado artificial. Como garantir que meu resultado seja natural? Primeira coisa, o que você quer de resultado. Então, assim, se você quer um resultado natural, a gente vai buscar esse resultado natural. Se você vir para mim, por exemplo, com uma imagem de um nariz que não vai se encaixar no seu rosto, eu vou falar para você, eu acho que não combina com você, vamos tentar buscar uma outra alternativa. E é óbvio, seguir sempre a anatomia, a gente fazer tudo da melhor forma possível para conseguir deixar um resultado, um nariz de um aspecto mais natural. Não dá pra gente tentar fazer algo que não se encaixe, porque senão o resultado realmente vai ficar artificial e não vai ficar agradável. E a última pergunta: qual a diferença entre a lipoaspiração e a lipo-HD? Qual delas vai deixar a minha barriga mais definida? A diferença entre elas é basicamente o tipo de técnica que a gente vai utilizar, tá? A gente consegue deixar uma barriga definida com a lipoaspiração clássica, mas esse resultado ele vai ser muito melhor e mais fácil de ser atingido se a gente fizer a técnica da lipoaspiração de alta definição, que é a lipo HD, tá? A diferença entre elas é basicamente camada de gordura em que eu trabalho na lipoaspiração, onde eu tiro mais, onde eu deixo mais, e principalmente se eu associar outros tipos de técnicas, como por exemplo, enxertia de gordura dentro do músculo e tecnologia de retração de pele. Então, na sua pergunta, a Lipo HD ela com certeza vai conseguir trazer um abdômen muito mais atlético e definido para você. Excelente. Bom, doutor Carlos, foi excelente essa nossa conversa sobre tantos procedimentos. Eu falo por mim mesmo, tá? Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. E a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, aquela mulher que deseja realizar um procedimento, às vezes tem algum receio, né? Não sabe ainda se é o momento certo, qual procedimento. Que mensagem você gostaria de deixar para os pacientes que estão nos ouvindo? Karine, primeiro eu agradeço o convite para estar aqui e assim, o que eu sempre falo é que cada um tem a sua dor. Então a gente precisa entender aquilo que está incomodando para a gente ir atrás. A gente tem muita dúvida, né, do que seria o ideal para poder ser feito, se dá para ser feito ou não. Então a gente precisa conversar para entender qual que é o seu problema e o que a gente consegue fazer. É normal ter medo, é normal ter receio, principalmente quando a gente está pensando em fazer uma cirurgia, que é algo de grande porte, mas o primeiro passo é essa busca, né? Pelo menos para tirar dúvida, tá? Não significa que assim, se eu for passar em consulta com você, a gente já vai operar. Não, não é isso. Tem que tirar dúvida, tem que entender se dá para ser feito ou não. Então, se é algo que te incomoda e já faz um tempo que você fica com isso na cabeça, vale a pena sim, tá? A gente tem vários relatos de várias pacientes que fizeram, desde procedimentos pequenos a procedimentos grandes, que mudou muito a vida, mudou muito a autoestima. São pessoas totalmente diferentes. Então, eu sempre falo, não deixa esse problema aumentar na sua vida, né? Então, se tá te queixando, se você tá se incomodando, vai atrás, tira a dúvida, pelo menos para você entender o que dá para ser feito.
E depois, a partir do momento que você começar a tomar coragem, for atrás e passar pelo processo de cirurgia, eu tenho certeza que você vai falar assim, eu devia ter feito antes. Com certeza, né, doutor? Bom, quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, foi um prazer te receber. E você, profissional da saúde que deseja participar do GuiaCast, basta nos seguir no Instagram, que é o GuiaCast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar todas as informações. E, doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigada. E eu que agradeço.